Paz do Senhor, meus amados irmãos, sejam bem-vindos à terceira aula do SEMAAD. Nessa apostila nós vamos dar continuidade ao tema que foi proposto para esse ano, que é acerca do ID. Na primeira apostila nós vimos sobre o chamado, segunda apostila, preparação para o chamado, e agora nessa terceira apostila é acerca do cumprimento do ID. Aí eu creio que os irmãos já disponham da apostila em mãos, ou pelo menos em forma eletrônica, no PDF. Eu destaquei algumas coisas aqui. A apostila ela é bem curta, entretanto dá para se aprofundar em muitas coisas aqui, muitos assuntos que ela vai abordar. Que a gente pode ir logo para a introdução. O trecho lá da metade da introdução diz assim: agora vamos aprender sobre como colocar em prática, que é o ID. Porque algo é certo, não importa qual seja o seu chamado, o objetivo é só um: cumprir o ID. Se é pregando, louvando, intercedendo, aconselhando, curando, ensinando, tudo o que fazemos como igreja é ou deve ser com o propósito de fazer discípulos, como Cristo ensinou. Ir é cumprir a ordem dele, levando a mensagem para todos ao nosso redor. Então vamos juntos ativar o ID. Aí tem uma referência bíblica aí lá de Mateus 28, 19, o último capítulo de Mateus. Se os irmãos quiserem dar uma olhada lá, que Jesus fala, portanto, ide fazer discípulos. Aí algumas traduções falam ide e ensinai as pessoas. E é bem interessante os irmãos destacarem também essas diferenças de tradução, porque algumas traduções elas vão somar bastante pela semântica, pelo significado das palavras. Aqui já no primeiro tópico tem esse título: Por que ir? Porque temos uma boa notícia. Lá no final do primeiro parágrafo diz assim: afinal, tudo que é bom nós compartilhamos. E como exemplo, o irmão que escreveu a apostila, ele fala sobre viagem, né? Que como nós temos as redes sociais hoje, tudo que a gente faz de bom a gente quer compartilhar. Quando a gente viaja, ele colocou aquele exemplo de: se você fizesse uma viagem para Paris, será que você não ia querer compartilhar na rede social? E isso é bem pontual também, porque, inclusive disseram aqui na apostila, né, quando você recebe a Jesus, você conhece a Jesus, você quer compartilhar com os outros automaticamente. Aí, a gente tirar os exemplos bíblicos, nós vamos ter em Mateus 28, que é citado, nós acabamos de citar Mateus 28, João no capítulo 4, Lucas capítulo 8. Mateus 28 são quando as mulheres vão ao túmulo de Jesus para levar as especiarias de perfume para ele. Só que quando elas chegam lá, ele já ressuscitou. Jesus encontra uma delas, que é a Maria, e ela, reconhecendo ele, vai correndo. Em outras traduções, ela apressadamente corre para falar aos discípulos que ele ressuscitou. E foi a primeira pessoa a falar da ressurreição de Jesus, foi uma mulher. Você pode até destacar isso também para título de curiosidade para as meninas, que talvez não saibam, né? A primeira pessoa a falar da ressurreição de Jesus foi uma mulher, que foi Maria. João no capítulo 4, a gente vai ter a história da samaritana, que é outra mulher, que eu creio que seja de bom conhecimento de todos os adolescentes, que é aquela passagem que Jesus pede água para a samaritana, aí ela acha que não é uma boa ideia dar para ele porque ele é judeu. Aí ela acaba reconhecendo que ele é o Messias e ela vai anunciar na cidade dela. Aí outra mulher também anunciando as boas novas. Lucas no capítulo 8, outro episódio bastante conhecido, que é o episódio do endemoniado gadareno. Que esse homem, depois de liberto, que os adolescentes vão lembrar, aquele que os demônios foram para os porcos caíram no mar. Aí esse rapaz, quando ele foi liberto, ele quis seguir Jesus, só que Jesus disse: não, você vai e anuncia aos seus parentes. E ele voltou e foi anunciar na cidade dele o que havia acontecido com ele, a mudança que Deus havia proporcionado na vida dele. Então, outra coisa interessante também destacar aqui, o que na verdade é essa boa notícia. Você pegar o significado da palavra evangélico, eu acredito que os irmãos que são monitores já saibam da raiz dessa palavra, é uma palavra grega, que significa boa notícia, que é o que a gente está tratando aqui, né? Nós vamos dar uma boa notícia, que inclusive em inglês, a notícia, a palavra notícia é N-E-W-S, notícias, no caso notícia plural, news, que também significa novidade. Ou seja, notícia
É uma coisa que acabou de acontecer, uma coisa nova que aconteceu com você. E nesse caso, boas novas, são as boas notícias que a gente vai anunciar. As boas novas da salvação, que inclusive os anjos, quando anunciaram o nascimento de Jesus, eles disseram boas novas aos homens de boa vontade. É muito interessante isso vocês destacarem também como a tema de curiosidade para os adolescentes. Aí repetindo, João 4, Mateus 28, Lucas no capítulo 8, são exemplos de pessoas que receberam boas notícias e rapidamente elas quiseram anunciar. Também tem Lucas 24, que eu já ia esquecer desse. Outro episódio bastante conhecido, os discípulos no caminho de Emaús vão conversando com Jesus ali sem saber que é Jesus, eles entram na casa. Ao chegarem em Emaús, dali Jesus parte o pão, os discípulos percebem que é Jesus ali e Jesus desaparece. Imediatamente, a Bíblia fala, imediatamente eles voltaram para a cidade, para Jerusalém. E esse imediatamente é bastante interessante destacar também, porque diz lá, não estou lembrando agora se é a distância, acredito que seja a distância, só que não está em metros, nem em quilômetros. E se você for converter para metros e quilômetros, isso dá mais ou menos 11 quilômetros de distância de uma cidade a outra. E seria aproximadamente 12 horas de viagem a pé, porque os discípulos estavam a pé. E fala, imediatamente, quando eles chegaram à noite em Emaús, imediatamente eles voltaram para Jerusalém para falar que Jesus realmente havia ressuscitado e apareceu para eles. Leiam lá, incentivo os adolescentes a ler também. Lucas 4, Lucas 8, Mateus 28, João capítulo 4. Outra coisa que aqui é mais, ainda nesse tópico, é mais do que natural que você queira compartilhar isso com as demais pessoas, que também vivem situações semelhantes às que você viveu antes de conhecer a graça. Isso aqui, é claro, a gente não pode esperar que os adolescentes sejam pessoas dotadas de muita experiência de vida, né? Mas, é claro, aqueles adolescentes que já são mais maduros na fé, eles podem falar acerca do que é ter experiência, principalmente experiência com Deus, né? Aí, nesse próximo subtópico aí, porque você tem um campo missionário. Sim, você é um missionário, você tem um campo missionário. Aí cita a frase de uma escritora holandesa aqui, que eu não conhecia ela, eu acredito que a pronúncia do nome dela seja Corrie ten Boom, que diz, ou você é um missionário ou é um campo missionário. Isso já dizendo acerca, uma coisa que é muito forte entre nós pentecostais, que nós cremos que o chamado ao evangelismo, e esse chamado ao evangelismo, por favor, entendam que não é simplesmente a gente chegar, pegar microfone e subir no púlpito para pregar, ou ir para uma praça com uma caixa de som e pregar. O chamado ao evangelismo, o chamado a ganhar almas, é para toda a igreja, para todo o corpo de Cristo. E essa frase que essa missionária aqui, essa escritora, ela deu, cabe muito bem para nós, porque ela diz, ou você é um missionário, ou você é um evangelista, ou você é um campo missionário, ou seja, ou você é um crente ou você não é crente ainda, você precisa ser evangelizado. Aí, lá, ainda nesse subtópico diz assim, mas então quem é o meu campo missionário? Aí a resposta, são todas as pessoas com quem você convive e que dificilmente serão alcançadas por outras pessoas. Isso é, inclusive tem aqui o exemplo, você não pode esperar que venha um pregador famoso, um escritor famoso para evangelizar, ou seja, os seus parentes, os seus amigos da escola, as pessoas do seu convívio pessoal. As pessoas do seu convívio pessoal são o seu campo missionário. É a sua rua, a sua casa, a sua escola, até se de repente é um adolescente que é menor aprendiz, o seu local de trabalho. Todos esses locais são campos missionários em potenciais. Aí eu quero destacar também em 1 Coríntios 12, no verso 3, que é muito importante, que daquilo que a gente vai falar, tudo que a gente for falar, a gente necessariamente precisa saber do que a gente está falando. Adolescente, por exemplo, adolescente que tem jogo no celular, com aquele de tiro, que é o mais famoso, que é o Free Fire. Aí se você for ficar perguntando coisas para ele acerca desse jogo, provavelmente o adolescente que sabe jogar isso, ele vai te explicar tudo sobre a arma, a estratégia de jogo, como começa o jogo, como é que faz a inscrição para o jogo. Ele vai te ensinar tudo. Aí como é que o adolescente ele vai falar de Jesus
um adolescente que acredita que Jesus deu a vida por ele, morreu por ele, se esse adolescente sequer conhece a Jesus. Se esse adolescente, não somente o adolescente, mas a igreja de forma geral, se a pessoa, ela tornou o Evangelho de Cristo como uma filosofia de vida. A pessoa, ela vai à igreja porque, o adolescente vai à igreja porque o pai manda. Ou para agradar o pai, simplesmente. Meu pai não me mandou, mas eu vou porque o meu pai fica feliz quando eu vou. Meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia, minha avó. Esse adolescente realmente, isso é uma palavra de confronto que os irmãos podem até usar no momento, se esse adolescente realmente conhece o Deus que ele fala que serve. Se esse adolescente ele realmente conhece o Jesus que ele canta nas músicas, até nas vigílias meio que eu vejo adolescentes empolgados, adolescentes se embalando na hora das músicas. Mas esse adolescente ele realmente sabe quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é Deus. É necessário que a pessoa que ela vai falar de alguma coisa, repetindo, ela saiba, ela entenda aquilo que ela está falando. 1 Coríntios, no capítulo 12, lá no verso 3, na parte B, diz assim: nenhum homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, se você vai falar de Jesus para alguém, você estando vazio do Espírito Santo, vai ser como se você estivesse jogando uma semente seca para a terra. E sabe lá se de repente é uma terra fértil que está esperando o evangelho chegar até ela, mas a sua semente é seca. Então é necessário que o adolescente conheça, não somente o adolescente, o adulto, e seja quem for dentro da igreja, ele conheça de quem que ele está falando. Jesus é Espírito Santo e Deus. Próximo tópico. Tá ainda aqui no subtópico. Não importa, ainda que seja pouco, como os 5 pães e 2 peixes, Jesus pode te usar para fazer um grande milagre. Apenas não esconda o que você tem. Isso aqui é bastante interessante também, porque Deus, o adolescente, ele já deve ter escutado muitas mensagens assim falando de como Deus usa as pessoas, como Deus usa os pequenos. Não sei, de repente os irmãos podem dar testemunho próprio da vida de vocês, de como Deus os usou, ou vocês podem catar algumas situações bíblicas bastante interessantes. Uma das mais, eu creio que uma das mais usada com adolescentes seja de Davi. Só que aí, por exemplo, Moisés, você precisa pegar e traçar o perfil do personagem bíblico e como esse personagem quando esse personagem se encontrou com Deus e conheceu a Deus, olha aí, conheceu a Deus, e depois de conhecer a Deus, como é que esse personagem ficou? Aí é necessário que todo crente passe por isso. Primeiro, conheça a Deus, para que enfim aconteça a mudança na vida dele, aconteça a mudança de caráter, aconteça a mudança no coração dele, a mudança de mente, para que enfim ele possa anunciar. Salmo 51, Davi fala isso: Senhor, purifica-me com isopo, E lá no final ele fala assim: para que eu anuncie, para que eu possa te anunciar as coisas que tu fazes aos que são ímpios. Os irmãos podem pesquisar depois lá. Salmo 51, é Davi falando. E é Davi falando: eu quero anunciar aqueles que não são daqui do meu povo, que no caso era o povo exclusivo, eram os israelitas, mas Davi queria anunciar para os outros povos aquilo que Deus faz. Mas para isso era necessário que ele fosse limpo primeiro. Senhor, me purifica. Pode faltar tudo para mim, afasta tudo de mim, só não afasta de mim o teu Espírito, que foi o que a gente acabou de ler aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12. Aí também nós lemos aqui a frase da escritora holandesa, né? E também tem uma frase, eu acredito que eu já falei lá no Chama Pentecostal, em alguma aula que nós tivemos, de um missiólogo. Eu não lembro agora se ele era britânico ou americano, mas enfim. Esse homem, ele disse assim: se você não investe em evangelismo e missões, e esse investir não é só em dinheiro, se você não investe em evangelismo e missões, há uma grande possibilidade de você nunca ter nascido de novo. E é o que nós acabamos de... Essa frase também resume isso do que eu estou dizendo. O adolescente, o crente, ele necessariamente necessita conhecer
quem é Jesus, para que enfim ele fale desse Jesus para os outros. Eu repito a frase. Se você não investe em evangelismo e missões, você nunca estudou evangelismo e missões, você nunca praticou, você não oferta com dinheiro, você não ora, você sequer conversa sobre isso, então, meus irmãos, há um risco muito grande de você nunca ter nascido de novo, você nunca ter conhecido a Deus de verdade. É necessário que isso aconteça. Segundo tópico, meio de evangelização. Paulo diz em 1 Coríntios 9, 22 que utilizou de todos os recursos humanos. Dá uma olhada lá. 1 Coríntios, aí tá, na referência da apostila está 9, 22, mas essa fala de Paulo começa a partir do verso 20. Diz assim, aos judeus tornei-me como judeu. Aí lá no 22 diz assim, aos fracos tornei-me como fraco. Aí se um adolescente perguntar, quer dizer que para eu conversar com meu colega que gosta de funk, eu tenho que escutar funk também. Não é isso. Não é disso que se trata. Não foi isso que Paulo quis dizer. Paulo disse, para os gregos eu me tornei grego. Quer dizer que Paulo foi adorar os deuses gregos também? Não foi nada disso. Foi necessário que Paulo, além de conhecer Jesus, ele conhecesse as pessoas que estavam necessitando ouvir. Lembre que o apóstolo Pedro, ele pregava para judeus, apesar de ele ter ido pregar para Cornélio, mas a própria Bíblia fala que Paulo era o apóstolo dos gentios, isso é, daqueles que não eram judeus. Que o apóstolo Paulo, Deus deu a graça para que ele tivesse um conhecimento tão vasto, apesar dele, claro, ele teve o seu conhecimento técnico ali na escola do rabino chamado Gamaliel, mas mesmo assim, olha como Deus levantou esse homem para que ele fosse evangelizar pessoas que não eram do meio dos israelitas, do meio dos judeus, perdão. Aí Paulo fala, para os gregos eu me tornei grego. Ou seja, para os gregos eu precisei conhecer o que eles entendem. Por exemplo, lá em Atos no capítulo 17, Paulo ele debate com os gregos. E ele escuta ali as opiniões dos gregos falando dos deuses dele, que inclusive nesse texto, no capítulo 17, Paulo encontra uma escritura numa pedra, se não me engano, está escrito lá, ao Deus desconhecido, é um altar. Aí Paulo começa a pregar ali, ele fala, eu estou falando do Deus desconhecido. É o Deus que desde o começo está aqui presente com vocês, e inclusive lá vocês podem procurar a referência primeiro aos Romanos, aliás, em Romanos capítulo 1, perdão. Paulo vai falar a mesma coisa, Deus ele se revelou através da natureza, só que o homem preferiu adorar a criação do que adorar o Criador. Novamente, Paulo ele precisou compreender a necessidade daquelas pessoas. E essa necessidade não é necessidade de comida, necessidade de dinheiro, que apesar de terem pessoas necessitadas assim. Mas Paulo, através do Espírito Santo dando sabedoria para ele foi perceber ali como é que aquelas pessoas enxergavam o mundo, através daqueles deuses, através das necessidades delas, que elas iam buscar aqueles deuses. Mas aí Paulo, a Bíblia fala que Paulo debatia com eles, aí alguns eles se desinteressavam, porém outros eles ficavam curiosos por saber mais. Isso está lá no capítulo 17 de Atos também. Os irmãos podem citar os adolescentes. Aí no tópico 2 ainda tem assim, ainda podem ser feitas, falando sobre meio de evangelização ainda. Diz assim, ainda podem ser feitas visitas em hospitais, asilos, orfanatos, culto ao ar livre. Isso aqui são exemplos de como pode ser feito o evangelismo também, né? Que o evangelismo ele não é só dentro da igreja, também não é só na rua. Pode ser feito hospital, asilo, orfanato, são exemplos que estão aqui. Culto ao ar livre, núcleo, célula, evangelismo por abordagem pessoal, sinal na praça, evangelismo digital, projeto comunitário. Só que tem uns aqui, meus irmãos, isso mais para os monitores, né? Há ambientes que os adolescentes não vão poder entrar, inclusive jovens também. Há ambientes que não são para qualquer pessoa. Porque evangelismo, para aqueles que têm mais experiência, o ato de evangelismo, ele é uma batalha espiritual. Não pense que simplesmente você está chegando ali com uma pessoa para falar do amor de Deus. Imaginem você chegando a uma pessoa e em volta daquela pessoa há uma situação espiritual tão tremenda acontecendo que você pode estar desapercebido. Mas, por exemplo, você vai evangelizar a pessoa
uma pessoa na praça e chega um amigo dela chamando ela para beber, ou chega um amigo dela zombando de você, a pessoa querendo prestar atenção em você, mas chega outra pessoa por trás, começa a zombar de você. É uma batalha espiritual. Agora imagina isso, eu vou colocar assim, piorado. Por exemplo, em locais onde pessoas são abandonadas, por exemplo, um asilo, um orfanato, um local onde adolescentes são apreendidos, no próprio presídio também. Por isso que é necessário que haja muita vigilância nisso. Quem nós estamos levando para esses locais, hospital, quer seja até mesmo hospital onde tem pessoas sofrendo, pessoas que estão estressadas, inclusive, também. Você não pode levar pessoas despreparadas lá. E se despreparadas não é simplesmente pessoas que não conhecem o Evangelho, mas é pessoas, inclusive, psicologicamente, que podem se abater com qualquer situação. Ver uma criança no orfanato, criança que foi abandonada, pode ser também que aconteça. Então há ambientes que não são para qualquer pessoa. Não estou dizendo que nunca um adolescente pode entrar no orfanato. Mas, por exemplo, num presídio o adolescente nunca vai entrar, que isso é por lei, né? Claro. Mas, por exemplo, o orfanato que eu falei, hospital. Próximo tópico, evangelismo digital. Lá no meio diz assim, também é uma oportunidade para alcançar pessoas conhecidas que não dariam abertura normalmente. A exemplo de pessoas com quem estudamos, amigos que um dia já foram cristãos, mas abandonaram a Jesus, se distanciaram e dificilmente aceitariam um convite para ir à igreja. As redes sociais nos permitem chegar até estes. Aí tem até o exemplo aqui. Você acha que Jesus não usaria a rede social se ele pudesse? Sinceramente, eu acredito que ele usaria sim, mas é claro que ele usaria com muita prudência também, né? Não que hoje em dia algumas pessoas estão tendo uma ideia muito errada do que é evangelismo, achando que evangelismo, inclusive tá isso aqui, achando que evangelismo, propriamente dito, você chegar e entregar um folheto para alguém ou carregar um cartaz dizendo Jesus te ama, buzine para Jesus. Que isso é muito comum, não estou dizendo que não pode causar impacto em alguém, mas o mais eficiente, que inclusive está aqui na apostila, é o evangelismo por abordagem. Quando você fala às pessoas, você fala e elas têm a oportunidade de te ouvir. Aí você, por exemplo, se você procurar na Bíblia, você não vai encontrar evangelismo por teatro. Há pessoas que fazem evangelismo usando teatro. Entretanto, se você só usar aquela representação ali por exemplo, Jesus sendo crucificado, e não tiver uma explicação depois, pode se tornar ineficiente. Você simplesmente vai estar fazendo uma apresentação artística ali na praça. Se você, não sei, na nossa igreja não existe o chamado ministério de dança, nem na Bíblia, mas enfim. Mas imagina pessoas fazendo uma apresentação coreográfica numa praça, com uma música que tenha uma letra bíblica, e depois dessa apresentação não tem explicação nenhuma. Simplesmente os dançarinos, os coreógrafos ali imaginam que as pessoas vão aceitar Jesus porque nós estamos fazendo essa dança ungida aqui. Aí vai se tornar ineficiente, vai ser mais uma apresentação artística. É necessário que alguém fale. O tempo inteiro você vai encontrar na Bíblia exemplos de pessoas falando, precisando falar, realmente explicar as escrituras para os outros, para os ouvintes. Você não vai encontrar pessoas dançando, evangelizando com dança, evangelizando com desenho, com cartaz, enfim. É necessário falar. Aí sobre o tópico 4, que é o último, evangelismo por abordagem, é preciso, eu até falei disso aqui, é preciso compreender suas dores, isso falando dos ouvintes, né? É necessário compreender suas dores, seu momento, suas necessidades. Esse é o nosso grande desafio, estar aberto para ouvir, entender e acolher o outro. Isso aqui falando sobre o evangelismo de abordagem. Aí o subtópico diz assim, também é preciso ser dito o que não é evangelismo pessoal. Distribuir literatura, por exemplo, como alguém que trabalha panfletando nos semáforos ou em lugares movimentados, não é o mais correto. Não está dizendo que é errado, mas também não é o mais eficiente. Que você só entregar o folheto para a pessoa e esperar que ela leia... Algumas pessoas leem, eu tenho certeza que você que já fez isso, já deve ter visto a pessoa, ao receber, ela vira
a costa para você, quando você vira de costa, você vira de novo, a pessoa já amassou e jogou fora o folheto. É necessário falar, não é simplesmente você mostrar o cartaz, entregar o folheto. Novamente, não é que seja errado, mas o mais eficiente continua sendo o falar. Aqui um ponto bastante interessante. É preciso criar um ambiente para que a palavra de Deus possa ser pregada e desenvolvida. Aí aqui eu faço, os irmãos inclusive podem fazer esse questionamento aos adolescentes, mas eu faço aos monitores do SEMAAD. É preciso criar um ambiente para que a palavra de Deus possa ser pregada e desenvolvida. Que ambiente é esse? Você precisa ornamentar a praça inteira para que o evangelho seja pregado. Quando você vai ter o seu núcleo, você precisa ornamentar um núcleo inteiro, um núcleo que vai ser evangelístico. É necessário que você ornamente a igreja inteira. O evangelho ele só pode ser pregado se a igreja tiver ar-condicionado e cadeiras acolchoadas. Eu quero que vocês reflitam nisso e façam essa pergunta aos adolescentes. Que ambiente é esse onde o evangelho ele vai ser pregado? Na verdade, que ambiente que deve ser preparado é esse? Como são as pessoas que vão preparar esse ambiente que o evangelho deve ser pregado? Você pode muito bem chegar numa praça e você vai ler a história, eu vou colocar primeiro a história bíblica dos primeiros evangelistas, já partindo ali de Pedro. Como foi o primeiro ambiente da primeira pregação de Pedro? Atos no capítulo 2, leiam lá com os adolescentes. Mesmo assim, Jesus, o primeiro ambiente dele de pregação pública, pregação pública não, pregação ao ar livre, Mateus no capítulo 5, chamado Sermão da Montanha. Como era esse ambiente? Era todo ornamentado, caixa de som, tinha caminhão. O Jesus, ele simplesmente chegou ali e começou a falar. E a pessoa, como é que ela estava naquele momento? Ela estava mais interessada em preparar um ambiente físico. A gente vai fazer, depois do evangelismo, vai ter mingau. Tem muita gente que se preocupa mais com o mingau do que com o evangelismo propriamente, né? Reflitam sobre isso e confrontem os adolescentes acerca disso também. Não é só o ambiente, mas também as pessoas que vão estar inseridas nesse ambiente para acolher aquelas pessoas que estão aflitas de espírito. Evangelismo, aqui para finalizar, evangelismo também não é uma guerra de opinião. Os irmãos podem usar lá em 1 Pedro, no capítulo 3, verso 15. Diz assim: santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós, para responder com mansidão e com temor. Que aqui no nosso estado é comum as pessoas serem mais receptivas a ouvir o evangélico, né? O povo evangélico. Isso dado porque aqui a gente tem todo tipo de religião, desde macumbeira, católico, espírita. Aí as pessoas elas já estão mais acostumadas. Agora, eu recentemente vi vídeos de pessoas nos Estados Unidos que lá eles confrontam o evangelista. Pessoas que são ateias, eles vão até o evangelista e falam sobre eles não crerem e fazem perguntas, tentando mostrar alguma falha na Bíblia. E ali, assim como o apóstolo Pedro disse, com mansidão e com temor, o evangelista ele responde àquela pessoa, e já confrontando ela de volta também com o poder do evangelho. E, meus irmãos, os pontos interessantes, mais interessantes que eu achei para serem destacados aqui, são os do primeiro tópico, que se esse adolescente ele realmente conhece Jesus, né? Se ele realmente conhece de quem nós devemos falar no evangelismo. Se ele não vai ser só mais um militante ali. Se ele não vai ser só mais um crente batedor de ponto na igreja. A pessoa que só chega lá, faz o serviço e vai embora. Amém. Mas é uma pessoa que realmente está interessada em ganhar outros para Jesus. Uma pessoa que realmente conheceu o que é o poder da graça na vida dela e quer mostrar esse poder para os outros através do evangelho. Lembra aquilo que o apóstolo Paulo falou, que o evangelho ele é poder de Deus para salvar. Então, meus amados, é muito interessante que vocês sempre confrontem os adolescentes nesse sentido. Claro que alguns eles já são mais maduros na fé, alguns só são maduros
em idade, mas é necessário que a gente sempre esteja confrontando, inclusive a nós mesmos, como é que nós estamos tratando o evangelismo. Eu vou fazer o evangelismo de tal forma porque o meu dirigente gosta, ou porque é da forma que Deus quer que seja feito? Já pararam para pensar nisso alguma vez? Eu vou fazer o evangelismo porque todo mês, nessa data, minha igreja faz, então nós vamos fazer, porque vai ser uma bênção. Aí o evangelismo vai ser aquela mesmo como se fosse uma reunião de clube. Aqueles mesmos amigos se reúnem e quando é depois todo mundo se reúne para uma pizza. Aí é como se fosse um clube reunido. Mas o verdadeiro evangelista, isso também não é para todos, não é um chamado para todos isso. Ele vai sofrer pelas almas, inevitavelmente. É uma pessoa que ela vai sofrer a angústia das almas. Isso é um chamado dado por Deus, né, meus irmãos? Não é para todos, assim como o ministério do ensino não é para todos, o ministério do apóstolo não é para todos. O evangelismo também não é para todos. Mas é claro, todos necessariamente precisam evangelizar algum momento da vida de vocês. Se você só falar, mas o adolescente ele pode evangelizar só com o comportamento dele, só que como eu falei, você não vai encontrar na Bíblia em momento nenhum pessoas evangelizando só com o comportamento. Você vai ver, sim, essas pessoas elas mostrando que são diferentes, mas vai chegar um momento que elas vão precisar falar necessariamente. Amém? Espero que os irmãos tenham gostado do vídeo. Deus abençoe.